O assunto que está nesse enigma, que precisa ser decifrado, e eu já convido você a tentar decifrá-lo e escrever aqui nos comentários, é o assunto do nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou contar para você qual é a origem da insegurança que você sente ainda saindo da faculdade. Por que você, professor iniciante, já está tão inseguro em conseguir as próprias aulas, saber se vai dar conta, etc. Eu vou contar para você de cabo a rabo nesse vídeo que a culpa não é sua, mas que a nossa história tem muito para contar. E para entender a educação no Brasil nos dias atuais, eu vou contar rapidamente a educação nos tempos da vovozinha, no seu tempo e qual é o futuro da educação. E o que isso tem a ver com esse código, com esse enigma, assim como a realidade e todos os sentimentos que você sente. Eu sou Aline Mori, professora há 20 anos, especialista em didática, a neuropsicopedagoga do professor, especialmente dos professores iniciantes, como você. Agora responde para mim aqui nos comentários. Quanto tempo você ficou na faculdade? Quando nós pensamos nisso, a gente já responde um monte de perguntas. Faz ideia? É verdade. Isso porque lá nos tempos, quando achava-se que a educação era respeitada, que tinha valor, que o professor isso, que o professor aquilo, nós já havíamos vivido muita coisa dentro do Brasil. Você sabia que muito tempo antes, quando nós tivemos o início da educação no Brasil, o professor, ele não era o professor. Ele escolhia ser professor porque ele queria e ele não precisava estudar para isso. É verdade. Ele precisava de 3 coisas básicas. E ele precisava querer, ele precisava saber ler e escrever, o que não era uma regra geral da época, e ele precisava, além de tudo, acima de tudo, conhecer muito bem as Sagradas Escrituras. É por isso que a educação, durante muito tempo, ficou nas mãos do clero, ok? Então, quando nós temos os princípios e o início da nossa educação mais formal, a gente vai ter esse tipo de característica. E a formação de professores começou a ser uma demanda que era necessária, mas de interesse política, econômica, etc. E nunca foi uma questão de fazer dessa profissão uma profissão realmente valorizada e que levasse realmente condições de trabalho, condições para dar aula, ministrar a sua própria carreira como um profissional da educação. Isso responde muito sobre as suas inseguranças, porque a história da educação, principalmente da graduação e formação inicial do professor, não está relacionada a fazer desse pessoal, um profissional. Então, se você já ficou de queixo caído logo agora, imagino que você não vai descobrir aqui no nosso canal com os conteúdos diferenciados que nós trazemos. Portanto, já se inscreva aqui e fique de olho em tudo que acontece. Nós temos vídeos polêmicos, mas vídeos extremamente importantes que esclarecem muito sobre a profissão do professor. Então, lá nos tempos da vovozinha, quando todos dizem que a educação era diferente, que os alunos faziam silêncio, que eles respeitavam o professor, que o professor era obedecido. Realmente, o professor era mais obedecido do que respeitado, porque a sociedade, na verdade, era outra. Nós já dissemos isso aqui no canal e vamos repetir quantas vezes for necessária, mesmo que bata na porta de pessoas que não concordam com isso, o que elas têm o direito de ter discordância. No entanto, contra a verdade, nada pode. A relação, na verdade, então, é a seguinte: nós precisamos pensar nos tempos em que vivemos e a relação que isso tem com a educação. A escola, na verdade, não é ela que vai apenas levar de dentro para fora as suas características, mas ela arrasta para dentro da escola, antes de tudo, as características da sociedade. E é por isso que nós vivemos, então, uma briga entre 2 fatores, a realidade e a ilusão. A ilusão é aquilo de que já houve um tempo em que as coisas foram melhores. A questão é que nós não tínhamos uma formação que possibilitasse, além de tudo, professores que questionavam. Se você pegar aí alguns filmes relacionados à educação, você vai ver que eram professores representativos
e que traziam uma didática diferenciada e que arrumavam encrenca nos ambientes de trabalho em que ele estava. Se você ainda não assistiu A Sociedade dos Poetas Mortos, você precisa assistir, porque ele vai representar exatamente isso que nós estamos trazendo aqui. A comparação, então, que nós aqui propomos, principalmente nesse vídeo, é você pensar na dicotomia que existe entre a realidade, o ontem, o hoje, a educação e a sociedade, inclusive. Por exemplo, você conhece o mimeógrafo? Se você não conhece, você também precisa conhecer, porque essa é uma pérola entre os professores. O mimeógrafo e a máquina de xerox, os projetores de vídeo, é a progressão da tecnologia, é a evolução dos recursos. Assim como antigamente você só tinha a locadora, a fita, né, de vídeo, depois passou para DVD, então entraram os Blue qualquer coisa, e hoje a gente tem as plataformas de streaming. A gente nem utiliza mais esse tipo de recurso, esse tipo de instrumento. É a evolução. Por que a educação ainda permanece olhando para trás, esperando que tudo volte, ou acreditando que aquilo que existia era o único caminho? Ele pode ser um caminho, mas não significa que seja o único. E aí nós encontramos a incompatibilidade de tudo. É como se tentássemos ligar a educação de antigamente com a sala de aula e a sociedade de hoje, tendo de um único cabo um HDMI, mas tentando ligar no passado em que o cabo era um e que hoje é outro. Inclusive, a rede Wi-Fi, a gente nem precisa de cabo mais. E no final das contas, o que acaba sobrando é a má formação do professor por falta de atualização, atualizações importantes no aspecto da didática que tragam a verdadeira história da educação para dentro da formação dos professores, a briga de egos entre o sistema, os professores, os alunos e todas as relações humanas e não humanas dentro da sala de aula e da educação, o interesse econômico, claro, uma administração empresarial e politicada, no sentido de trazer essa politicagem para dentro da administração em que favorece e fortalece a briga de egos. E é claro que as grandes reformas que são importantes, mas ainda tão decadentes, dentro da nossa graduação. Inclusive, lá no nosso clube de membros, em que nós falamos sobre a neurociência e a educação, a relação e o funcionamento, né, do cérebro, das pessoas, abordando o desenvolvimento humano, abordando a psicologia do desenvolvimento, nós trazemos essas relações que vai sempre fortalecer e complementar os seus conhecimentos. É daí que vem o medo do novo e, consequentemente, um apego ao passado. Então, gente, calma, ninguém está eximindo os alunos e as responsabilidades de educação mínima. No entanto, quando a gente começa a compreender o andamento e o caminho, toda a trajetória pelo que nós passamos, que ainda vivenciamos, e a falta de acesso a tanto conhecimento e tantas informações, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido e a gente começa a se tornar até um pouco mais tolerante com certas coisas. E aí, a gente olha, ok, existe também alguma falta de oportunidade, assim como falta para os professores, que infelizmente muitas vezes caem naquela de, somos professores, coitados de nós. Não é exatamente assim que nós precisamos nos comportar e nos colocar também, não eximindo que sim, falta responsabilidade, falta respeito, falta profissionalismo, falta visão educacional para com o professor profissionalmente. No entanto, a gente não pode cair nessa de sempre se colocar como uma pequena vítima do sistema. E para lidar com tudo isso, o que eu digo sobre a educação nos dias atuais? O grande diferencial é contarmos as nossas histórias, relevar, né, trazer com relevância as nossas atuações e ter perfis menos fechados nas redes sociais com medo de julgamentos. Ali é claro que rede social muito se usa para colocar as suas coisas pessoais, mas pense no caso, abra um Instagram como professora, ajude a fortalecer com orgulho a profissão que você escolheu e publique sempre pensando na ética e cobrindo o rosto das crianças, mas colocando o seu trabalho. Isso vai fazer com que cada vez mais pessoas conheçam a sua história e também compreendam o que é o trabalho do professor dentro de uma escola, cuja demanda é imensa e nós precisamos nos unir nesse sentido
para que o hoje faça mais sentido, tanto quanto o passado já fez dentro daquele contexto. E o meu convite é: reflita sobre isso, busque alternativas como essa camiseta aqui traz, na busca de soluções. Lá a gente tem o enigma e aqui as palavras que nós buscamos. E dentro de um contexto que fala sobre potencializar a nossa profissão, mas pensar quem somos. A criança e o aluno não é o ontem, ele é o hoje. Ele não é o futuro, ele é o hoje, que vai se tornar o futuro. E o que é que nós estamos fazendo com o nosso futuro enquanto professores? Ainda vivendo apegados ao passado, às características do passado, esperando que tudo se repita no hoje, para que amanhã cheguemos onde? Então, vamos pensar se estamos terceirizando as nossas expectativas, as nossas responsabilidades enquanto educadores e escrevamos as nossas próprias histórias para que ninguém precise contá-las e que nós não precisemos aceitá-las, como são contadas e tantas vezes sem ser verídicas. Até mais, gente. Espero vocês.